Oi pessoal, tudo bem? Queria dividir com vocês aqui uma reflexão interessante. Estava lendo algumas notícias agora pela manhã e é impressionante assim o espírito de solidariedade e de cidadania na situação que a gente está vivendo, né? Infelizmente, isso está causando morte de algumas pessoas, está causando desespero familiar para alguns, está causando uma série de incertezas. Mas sem dúvida nenhuma é impressionante notícias como, por exemplo, setor privado e universidades, centros de pesquisas desenvolvendo projeto de um respirador artificial que vai deixar de custar 15 mil reais para custar R$ 1.000. É uma coisa impressionante. Eu acho que em outras situações, em outros momentos, talvez isso não ocorresse, né? Também situações onde você identifica a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, importando 5 milhões de testes do Covid-19 e doando esses 5 milhões de testes para o Ministério da Saúde. As situações como, por exemplo, montadoras de automóveis pelo mundo afora, aí, adaptando linhas de produção para fabricar respiradores artificiais. Fábricas de produtos líquidos, seja bebidas ou seja produtos de higiene e limpeza, adaptando linhas de produção para fabricar álcool em gel para doar para hospitais, para a sociedade geral, para órgãos do governo. Fabricantes de sapatos, por exemplo, adaptando linhas de produção para fabricar aventais cirúrgicos e para fabricar também máscaras de proteção, também doando parte da sua produção de calçados para órgãos governamentais que estão cuidando da atual crise com relação à saúde. É impressionante esse tipo de coisa, é impressionante esses movimentos, mas em contrapartida também a gente identifica situações como, por exemplo, vários setores da sociedade já questionando os bancos aumentando juros entre 50% e 70%, o que é um absurdo na situação atual, mas como a gente tem notícias positivas, a gente também tem essas notícias que não são tão positivas. Obviamente as positivas têm que ficar em primeiro plano, tem que se sobressair a essas notícias péssimas, a esses maus exemplos, como aumento de juros numa situação como essa. Mas eu queria dividir isso com vocês, que é impressionante, a solidariedade, a cidadania, o espírito de ajuda é impressionante. Infelizmente, eu acho que tivemos que passar por uma situação como essa, ou estarmos passando por uma situação como essa, para que isso pudesse aflorar. O pedido que a gente faz e a reflexão que é interessante que a gente mantenha é que isso tudo continue passando essa crise, que esse espírito de solidariedade, de cidadania, essa questão da ajuda mútua, essa questão de querer ver o próximo bem, essa questão das doações, essas questões de ter consciência que às vezes o setor público sozinho não vai fazer muita coisa, ele precisa da ajuda da sociedade. Talvez essa reflexão é que deva ficar e deva ser mantida para sempre, passando essa crise, vindo outras crises, tomara que não tão fortes como essa, mas que essa seja a reflexão e esse seja o exemplo que a gente deva manter com a gente, tá? Eu queria dividir isso com vocês, pessoal. Um abraço, obrigado.